Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Que bom que Paulo teve os discípulos para rodeá-lo, né? Então, quando uma pessoa está caída por algum motivo, e independente desse motivo, né, em alguns momentos, a obra de Deus, ela tem desafios tão grandes que em alguns momentos a pessoa pode vir a se prostrar, a se desanimar ou a se entristecer, mas por isso que nós não caminhamos só, nós temos outros. O Senhor Jesus constituiu irmãos. Imagina, nós estamos numa família, mas nós não somos filhos únicos, não somos filhos solitários, nós temos muitos outros irmãos, e esses irmãos estão aí para fortalecer, para animar, para rodear. Eles rodearam a Paulo, né? Eu fiquei pensando nesse rodear, porque eu creio que a palavra deve ter ficado, né, no coração de vocês ficaram pensando. E quando a gente fica ruminando a palavra, ela tem a possibilidade de se desdobrar ainda mais, ela vai frutificando dentro de nós, ela vai se estendendo e toma uma dimensão muito maior. E quando fala, ele se levantou e entrou na cidade, eu fiquei ainda pensando nisso. Se fosse comigo, se eu tivesse ali naquela condição, porque lembra quando nós começamos a meditar na palavra, no livro de João, eu combinei com vocês, eu falei, nós vamos fazer um acordo. Todas as vezes nós vamos nos colocar naquele lugar, naquele versículo, e vamos ter um entendimento muito maior, mais profundo, mesmo que seja um versículo que esteja falando de uma pessoa que cometeu um erro, mas se enxergue ali, né? E se fosse você? E eu fiquei pensando, e se eu tivesse sido apedrejado, tivesse nessa condição física, provavelmente eu ia pedir uma ambulância, né? A primeira coisa, assim, um tratamento, porque ia me sentir machucada, com muitas dores, porque é o normal, você passa por digamos, um atropelamento. Você quer ser encaminhada para um hospital, para a mão de médicos, pessoas que vão cuidar do seu corpo. Mas não foi isso que Paulo fez. Ele poderia, já que os discípulos estavam ali, ele poderia ter falado assim, me carreguem, me leve para um lugar seguro, eu quero ir para bem longe daqui, desse lugar onde eu fui apedrejado. Eu quero um tempo, ou pelo menos isso, né? Ele poderia ter pedido, eu quero um tempo para me tratar. E não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário. Ou seja, ele enxergava a missão como ela de fato é, a prioridade. A missão é o mais importante. E você não vê Paulo com problemas emocionais. Ele tem certamente problemas físicos, porque um apedrejamento causa ferimentos terríveis. Mas ele não tem sequelas emocionais, por isso ele não parou. Muitas vezes nós paramos por causa dos traumas, das marcas que nós permitimos que fiquem na nossa alma. Quando Paulo falou, trago no corpo as marcas de Cristo, ele trazia cicatrizes, mas eram cicatrizes físicas. Ele nunca deixou que os sofrimentos da obra marcassem a sua alma de forma negativa. Pelo contrário, as marcas devem ser marcas que nos impulsionem a uma confiança maior, uma experiência, um conhecimento maior a respeito de Deus. Para isso servem as tribulações, né? Por isso ele não chamou a ambulância, por isso que ele não subiu numa maca e pediu para os discípulos sumirem com ele de lá. Quero estar o mais longe possível daqui. As pessoas tendem a evitar pessoas e lugares que causaram dor. É típico do ser humano, né? Os traumas, quem passou por um incêndio, quem passou por um acidente de carro, quantas pessoas nós conhecemos que passaram por um acidente e depois elas não conseguem nem dirigir mais, não é? Elas foram roubadas e elas ficam com uma fobia. Se aquele assaltante era uma pessoa alta, era um homem, todas as vezes, normalmente isso acontece,
Todas as vezes que ela vê um homem alto, ela fica, o coração dispara, vem aquelas coisas todas. Mas por que a gente não vê isso aqui? Ele não era um homem? Então, uma fé forte faz a pessoa forte e faz essa pessoa viver acima dessa condição humana simples aqui que todos os homens vivem. Mas uma fé fraca faz a pessoa ser fraca e suscetível às contrariedades, aos aborrecimentos todos que acontecem, às calúnias, aí ela se fragiliza, ela adoece. Já existe uma máxima que é muito conhecida, muito, né? Vocês já devem ter ouvido. Tudo que a mente não resolve, o corpo toma para si e adoece. Ou seja, tudo que acontece conosco, né? A nossa volta na família, no trabalho, no convívio com vizinhos, com pessoas, se você não resolver aquilo imediatamente, essa contrariedade, esses problemas vão entrar no seu corpo e vão se transformar em doença. E vão transformar em alguma dor física. Imagina, não era algo de aspecto físico, era algo de um aspecto emocional, pessoal, espiritual. Mas ele vem, acumula no corpo e se transforma numa doença física. Então, Paulo imediatamente resolveu aquela questão. E o que eu quero dizer? As situações difíceis vão acontecer, já aconteceram. Eu sei que eu estou a falar com pessoas que têm traumas e que precisam se libertar desses traumas, precisam se libertar dessas feridas, dessas marcas, precisam ser restauradas, curadas com respeito aos sofrimentos que passaram, porque nós teremos naufrágios, apedrejamentos, picada de víbora, tem tudo isso aí que Paulo passou, a gente tem na nossa viagem missionária, a gente tem, né? Mas nós precisamos resolver essas questões. Quando Paulo foi picado pela víbora, nós vamos ler a seguir, ele fez isso, sacudiu e continuou. Agora ele foi apedrejado, ele se mexeu o esqueleto e se levantou. É assim que a gente tem que lidar. Então quem está ferido tem que primeiro reconhecer que está ferido para ser tratado. Porque uma ferida abafada, uma ferida mal curada vai se transformar num problema maior, muito mais sério. E aqueles que não estão feridos, que de repente não passaram situações na obra ainda assim, ou que passaram, mas enxergaram com os olhos certos, tiveram uma visão correta, tem que continuar assim, porque as lutas vão sempre existir. O que tem reservado para nós no futuro são dificuldades, traições, decepções. Se Jesus teve um Judas, se Jesus teve o Calvário, se ele teve um Tomé, um Pedro, nós também teremos no nosso caminho. Tudo aquilo é como se fosse acontecer uma releitura na nossa vida. O que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com os discípulos, os profetas, tudo está escrito para ensino nosso. Por quê? Porque nós precisamos, né? Então, é preciso ter esse cuidado, porque muitas vezes nós geramos o nosso sofrimento, nós geramos as nossas doenças, nós geramos a nossa dor. Nutrir algum tipo de sentimento ruim, fazer a obra do nosso jeito, nos faz gerar sofrimento, e sofrimento para a gente mesmo. Toda dor que você está guardando, tristeza com relação às pessoas, às situações, vai se transformar em sofrimento para si, para sua casa, para sua família. Então a melhor coisa é você resolver isso. Vai a Deus, vá ao altar, né? Como Asaf fala que ele resolveu o problema dele quando ele entrou no templo. Então nós precisamos entrar no templo, é ir a Deus. Expor, primeiro reconhecer que a gente tem uma ferida, que nós estamos carregando uma tristeza. Uma simples tristeza pode provocar uma série de dores. Então isso é uma reflexão, para que cada uma olhe para si, olhe para os seus sofrimentos passados, porque todo mundo tem uma história. O que cada uma fez com os seus sofrimentos? Esqueceu, como Paulo fala, né? Paulo fala lá, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. É assim que a gente lida com as nossas dores. Sofreu hoje?
não tem outra escolha. E esquece, deixa isso no passado. É uma injustiça? Coloque nas mãos de Deus. Ele não é o vingador? Ele é o Deus da vingança, a ele pertence a vingança. Houve uma injustiça? Deixa ele tratar da injustiça. Mas não traga isso para dentro de si. Porque senão você vai ficar fragilizada. Você vai ficar espiritualmente numa maca, numa ambulância. Os anos podem estar passando, mas espiritualmente você está doente. Sabe aquelas pessoas que sempre falam assim, eu já vi tanta coisa. Todo mundo já viu muita coisa. Todo mundo já passou muita coisa. Mas essas coisas têm que ficar para trás. Deus não permitiu? Se Ele permitiu, é para o nosso bem. Pronto. Agora eu não posso transformar isso em doença. Porque quando a gente cai num poço de doença, para sair dela, não sei se alguém aqui já ficou doente com uma doença mais séria, é difícil. E olha, não pense que as mais jovens podem, porque tem muita saúde, e pensa assim, não, meu corpo, sou muito difícil até de pegar uma gripe. Gente, as coisas mudam tanto de um dia para o outro. Cuidado como você lida com as dores. No 21 fala, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. O que separava essa região aqui, de todas essas cidades, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, era uma cadeia de montanhas que se chamava Taurus. Por detrás dessas montanhas estava a cidade de Tarsus, na Cilícia, região, terra natal de Paulo. Se ele não tivesse lidado bem com o apedrejamento, vocês acham que ele ia querer voltar para os mesmos lugares onde ele só sofreu? Ele ia pegar um barco, ele ia pegar um cavalo, ia para onde? Para Tarsus. Eu vou para casa. O quê? Já quase morri, minha missão está cumprida, minha parte eu já fiz. Vou para Tarsus. Vou ficar uma temporada lá me recuperando. Pelo contrário, ele volta para os mesmos lugares. Se a gente já achou loucura ele voltar só para Listra, aqui já é, né? Ele volta para todas as outras, né? Isso é uma persistência, uma perseverança em cumprir o chamado. Por isso que você lê lá, eu não me lembro agora onde está escrito, né? Quando Paulo fala, nós não somos dos que retrocedem, em Hebreus, né? Nós não somos dos que retrocedem, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Então, Paulo é esse homem que quando se converteu, quando abraçou o evangelho, quando abraçou o chamado, e ele foi chamado assim que se converteu. Ele entendeu isso, ele levou a sério. É claro que aquela apresentação já do Senhor Jesus a Ananias, né? Quando Ananias falou de Paulo, apresentou o ministério de Paulo, falou, olha, ele vai sofrer pelo evangelho, eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo evangelho. Ananias deve ter falado isso para Paulo, então ele já sabia que ia sofrer, como todas nós. Quando nós entramos na obra de Deus, será que alguém aqui ouviu uma promessa de facilidade? Que nós teríamos um céu azul de brigadeiro, que seria sempre primavera, que a gente ia andar por um caminho, que todas as flores iriam florir, e os beija-flores iriam vir, e os pássaros, seria assim? Não, a gente ouviu que seria difícil. Mas por que nas dificuldades se esquece dessa palavra e deixa o desânimo tomar conta? Então, Paulo tinha a oportunidade de desistir, como todas nós temos. Qualquer um pode desistir. Você acha que os discípulos não tinham, que os apóstolos não tinham, que os profetas não tinham? Como foi falado, acho que 2 ou 3 versos aqui, Deus dá liberdade para que as pessoas sigam seus próprios caminhos. Ele é tão bom que ele dá essa liberdade. Às vezes a gente gostaria de não ter essa liberdade, mas ele dá essa liberdade, né? E por que Paulo volta para essas cidades? Por que vocês acham que ele volta para essa cidade? Porque ele gosta de sofrer? Não é a resposta. Não. Por que ele volta? A missão não estava cumprida. A missão não estava cumprida, mas
Ele quer fortalecer a semente que ele plantou, ele e Barnabé. Então, esse é o trabalho pastoral. Você não vai lá, prega uma vez e deixa para lá. Você tem que cuidar daquele trabalho. O trabalho pastoral, quem quer realmente ganhar uma alma, sabe que não é uma coisa que acontece uma única vez. Você fala e acabou. É preciso que tenha um cuidado. Então, os dois voltam nos mesmos lugares com um propósito de cuidar daquelas pessoas, de ver, olha, quem aqui permaneceu, o que essas pessoas estão precisando. E é uma forma de dar uma nova chance para as pessoas daquela cidade, né? Que também é algo incompreensível para alguém carnal. Porque se você é maltratado por uma pessoa, se você é injustiçado, caluniado, você quer distância daquela pessoa. Você não quer dar outra chance para ela. Mas aqui ele está querendo dar outra chance para o povo daquela cidade. Ao voltar, ele está dizendo, eu vou te dar uma outra chance. Difícil isso, né? E em Listra, dessas cidades para as quais Paulo volta, tem uma peculiaridade importante. É aqui que muito provavelmente que Timóteo e Gaio se converteram. Imagina, olha que semente preciosa, né? Custou muito, mas porque a gente viu aqui as dores de Paulo na pregação nessa cidade, mas olha o fruto. Então, tem sempre frutos. Tem sempre frutos. Às vezes os frutos não são pessoas famosas, mas são filhos para Deus, e isso basta, né? O 22, vamos ver aqui o que eles fizeram nessas cidades. Especificamente, Lucas detalha o trabalho de retorno. Se antes eles estiveram ali pregando, anunciando o evangelho, falando da crucificação, da ressurreição de Jesus, fazendo curas, agora essa volta tem um outro tipo de trabalho, um outro caráter. É claro que nesse ínterim tinha pessoas que eram curadas, tinham pessoas que eram evangelizadas pela primeira vez, mas o bojo do trabalho, os pilares que eles lançaram aqui agora é o que está no 22, né? Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo e Barnabé aqui estavam prontos para suportar tudo pelas almas, qualquer sofrimento que fosse preciso. Eles já provaram isso, eles provaram. Eles não falaram de boca, como a maioria fala na obra de Deus. Quando entra, não, eu vou para onde Deus mandar, eu passo o que tiver que passar. Não, eles estavam provando isso. Eles não falaram isso quando foram chamados para a obra missionária. Quando a igreja estava em oração e jejum, e o Espírito Santo escolheu Barnabé e Paulo, você não vê os dois declarando, não, nós seremos fiéis, nós iremos até o fim, não, nada disso. Eles não colocaram a mão na Bíblia, não precisou nada disso, mas eles foram fiéis, simples assim, né? Eles estavam prontos a suportar qualquer coisa pela obra de Deus. E aí, depois de toda a perseguição, eles voltam e dão uma atenção especial para os discípulos, porque o 22 aqui é confirmando os ânimos do povo. De quem? Dos discípulos. Mas aí, vamos pensar aqui. Discípulo, vamos traduzir? De repente, nós podemos enxergar os discípulos aqui como os obreiros, os pastores e as esposas, que são as pessoas mais firmes que nós temos na igreja, não é? São as pessoas mais que, se elas estão servindo, é porque elas já receberam o Espírito Santo, elas já têm um conhecimento maior da Bíblia. Então, essas pessoas, digamos assim, já estão garantidas. Mas não é assim que Paulo e Barnabé pensam. Os dois voltam e eles vão fazer um trabalho com os discípulos. Eles vão confirmar o ânimo dos discípulos. Então, o discípulo precisa de ânimo? Pastores precisam de ânimo?
esposas de pastores precisam de palavra? Precisam. E todos os dias e sempre precisamos. Ninguém chegou no nível que já não precisa, que está garantido. Ou seja, um servo, por mais experiente que ele seja, ele precisa de encorajamento. E encorajamento é diferente de elogio. Veja que nós temos aqui um acontecimento em que as pessoas vão elogiam o trabalho de Paulo e Barnabé e chegam a exaltar de tal maneira que quer torná-los deuses. Nossa meditação anterior. Isso não é encorajamento. Pelo contrário. Isso é o maior desencorajamento que alguém pode ter. Mas você vê Paulo aqui e Barnabé atentos e desejosos de confirmar a fé das pessoas. É diferente. É sentar com esse grupo, é lembrá-los a respeito da palavra que eles ouviram no início, das promessas, das garantias que existem para os servos de Deus, dos perigos que a obra tem, né? Porque nós estamos num campo minado. Você fazer a obra de Deus, o diabo está ali o tempo todo. O servo, ele se torna o alvo número 1 do diabo. Então, ele caminha, ele serve no mundo que tem um campo minado. O diabo está sempre colocando minas para estourar debaixo dos nossos pés. Então, é preciso essa atenção, é preciso esse cuidado. E, às vezes, nós não conseguimos nos encorajar, embora nós tenhamos que fazer isso. Embora nós tenhamos que olhar no espelho e, pela manhã, pregarmos para nós mesmos, antes de pregar para qualquer um. A gente tem que pregar para si mesmo. Mas nem sempre nós conseguimos nos encorajar da maneira correta. Então, é bom que haja no nosso meio, que se tenha no nosso meio outras pessoas que tenham esse ministério de encorajamento. Então, uns encorajando os outros, porque discípulo também pode ficar fraco, se não vigiar. Por isso que ele precisa. A palavra encorajamento vem de coragem. A coragem, às vezes, diminui ou falta no momento que a gente mais precisa dela. Então, vem alguém com a sua coragem e injeta coragem na gente, né? É isso. E ele fala sobre o encorajamento aqui, sobre permanecer na fé, ou seja, esse é o grande fim do cristianismo. Não é começar a carreira da fé, é terminar essa carreira, é permanecer até o fim. Nós não teríamos glória nenhuma, não teríamos recompensa nenhuma por termos começado, por termos aceitado Jesus, por termos saído pelo mundo para pregar o evangelho. A glória virá se nós permanecermos até o fim e completar a carreira guardando a fé. Então, nesse encorajamento dos apóstolos aqui, aos discípulos, eles têm uma mensagem especial, que é permaneçam na fé. Os dois iriam partir, eles iriam embora, eles não iriam ficar ali, né? A viagem deles era temporária. Nós estamos aqui por um tempo, nós iremos embora. Mas o objetivo da fé não é que vocês estejam bem por um tempo, é que vocês permaneçam nessa fé por todo o tempo, que vocês estejam firmes, né? Continuar a crer no evangelho como no início. E aí vem aquela pergunta para a gente. Será que nós continuamos a crer em tudo que nos foi pregado, em tudo que nós tomamos conhecimento a respeito da palavra de Deus, como no início? Nós estamos permanecendo na fé desde o início, da mesma forma, ou crescendo cada vez mais nessa fé? Porque, com o passar do tempo, a tendência é das pessoas se arrefecerem, se esfriarem, deixarem, abandonarem o primeiro amor, que foi a repreensão de Jesus à igreja de Éfeso, né? Às vezes a pessoa até continua com as obras, continua servindo, continua trabalhando, continua pregando, continua com o mesmo discurso,
Mas o amor já se esfriou, e esse amor é sustentado pela fé. Por que o amor se esfria? Porque a fé se esfriou, porque houve um abandono da fé. Quando se abandona a fé, é claro que vai se abandonar o amor, vai deixar de abandonar, vai deixar de ter o amor, vai esquecer daqueles princípios do passado. Não vai se colocar toda a força como antes. Então, se nós queremos ver se estamos permanecendo na fé, é muito simples, é como a regra de ouro da matemática lá, a prova dos 9. Né? Então, você tem que olhar para si, o exame pessoal, um exame muito íntimo, que ninguém é intransferível, ninguém pode fazer por si, e olhar e pensar, será que eu tenho permanecido? Eu creio firmemente nas mesmas coisas que eu criei no passado, que Deus cuidaria de mim, do meu marido, que Deus cuidaria da minha família de origem, que Deus iria cuidar dos meus pais, mesmo na velhice. O amor, a abnegação, a entrega continuam as mesmas? Ou mudou? Porque a vida pastoral é muito difícil, os desafios de uma vida fazendo a obra de Deus é imensa. Nós passamos numa igreja e de repente estamos ali fazendo funeral, cuidando de pessoas com doenças graves, doenças crônicas, doenças mortais. Você está ali e isso exige da gente. A cada aconselhamento, a cada dor que uma pessoa traz, e querendo ou não, a gente toma um pouco daquela dor do outro para a gente. Se nós não nos cuidarmos, chega um momento que as suas forças se exaurem, elas vão acabando. Porque no ministério é comum, muitas vezes, você cuidar de todos e na hora que você precisa de cuidado, você pode não ter. Você sepulta várias pessoas e na hora que você tem um pai para sepultar, você não tem como sepultar. Você está do outro lado do mundo. Quando você tem um tio para sepultar, você não pode sepultar, não é? Ou você vai lá e sepulta. E é a sua dor e você não tem ninguém à sua volta. É esse o ministério, é isso aí. Se você não entendia que o ministério é feito desses desafios, bem-vindo ao ministério. É essa a nossa vida. O pastor e a esposa lidam como se fosse o intestino da sociedade. Parece que a sociedade é muito feliz, que tudo é maravilhoso, as pessoas estão nas festas, nas compras, não é? As pessoas estão passeando nos parques, estão com seus pets, tudo parece que o mundo é lindo. Mas o pastor e a esposa sabem que isso não é verdade. Porque quando nós sentamos para atender, quando nós ligamos o nosso telefone para atender as chamadas, nós só ouvimos sofrimento. Pouquíssimas são as pessoas que procuram-nos para falar, minha vida está maravilhosa. Olha, eu estou aqui porque eu estou saudável, meu casamento está uma bênção. O que a gente escuta? Só problema. Todo dia. 7 dias na semana, 30 dias ao mês, 365 dias no ano. Problema, dores, mulheres que são traídas, violentadas, espancadas, filhos desprezados pelos pais, pais desprezados pelos filhos. Onde nós temos que buscar forças para não deixar que isso tudo acabe conosco? Como Paulo conseguiu permanecer a despeito de tanto sofrimento? Só cuidando da nossa fé. Se você não cuidar da sua fé, vai chegar um momento que você vai se sentir esgotado, vai se sentir enfraquecido. Todos os dias são as mesmas situações. Imagina os sacerdotes lá no tabernáculo, uma vida inteira arrumando lenha, colocando a lenha em ordem, matando animais. Sabe o que é você matar animais todos os dias, o dia inteiro? Não é um trabalho agradável. Se você olhar com os olhos humanos, não era um trabalho agradável, mas era a obra de Deus. Então, muitas coisas nós vamos fazer, não é agradável. Não é agradável você ouvir certas coisas.
mas é a obra de Deus. E aí? Eu preciso ter forças para enfrentar esse desafio. Porque às vezes, ao ajudar o outro, eu estou capengando, eu estou morrendo, eu estou desmaiando já na fé, já não estou aguentando. Porque muitas vezes o peso das pessoas é colocado sobre nós. E nós precisamos pegar esse peso e levar para Jesus. Porque senão chega um momento que eu vou estar sobrecarregada. O fardo se torna muito pesado. E é isso que eu vejo em muitos obreiros. Eles começam a ficar tão sobrecarregados e a obra de Deus passa a ser um fardo. É um peso. Por isso que muita gente fala assim, quando eu saí da obra foi um alívio. Porque elas estavam carregando um fardo que não era delas. A gente tem que levar os nossos fardos para Jesus. E isso é um segredo para você permanecer na fé, né? E aí Paulo fala, eu preciso terminar esse capítulo. Paulo fala das muitas tribulações, ou seja, muitas não são poucas, né? Preciso falar isso, né? Mas Lucas fez questão de enfatizar aqui, muitas tribulações. Gente, se tivesse escrito aqui, pois, né? Por tribulações nos importa, já seria difícil. Agora fala muita, gente. Muito significa que quase todo dia a gente está no meio de uma tribulação, né? Não são as tribulações que nos salvam. Entendam bem a colocação aqui. Ah, você vai ser salvo por causa das tribulações, né? Não, não. Porque você é salvo, você passa pelas tribulações. É diferente. Eu não sou salvo por causa das tribulações, mas porque eu sou salvo, porque eu quero o reino de Deus, porque eu quero o céu, eu vou sofrer nesse mundo. Eu vou ter toda a adversidade, todo enfrentamento do mal. Há uma oposição do inferno para as pessoas que são de Deus. Lembra que nós vivemos num mundo que jaz no maligno? Então, aqueles que estão caminhando diferente desse mundo vão sofrer oposição, né? E Paulo pode dizer bem. Paulo é a pessoa que pode falar realmente por tribulações. Ele acabou de passar por um apedrejamento, né? Então, nós precisamos ter essa consciência que nós vamos sofrer. E no sofrimento, pare de questionar a Deus. Por que isso? Por que aquilo? Por que o Senhor permitiu? Por que foi assim? Por que não foi daquele outro jeito? Eu vejo o crescimento, quando eu olho para a minha vida, a medida, a fita métrica para eu perceber se eu estou crescendo à estatura de Jesus, é se os questionamentos param. Quando eu estou questionando, eu não estou bem. Porque quem é o barro para questionar o oleiro? Não é? Mas muitas vezes, nas tribulações, nós começamos a questionar. No sofrimento, Jó fez mais de 70 perguntas para Deus. E quando Deus apareceu para Jó, ele respondeu uma pergunta, não respondeu? 2. Nenhuma pergunta. Ele não está aqui para responder nossas perguntas. E ele fez uma série de perguntas para Jó. Tipo assim, onde você estava quando eu fundei o mundo, quando eu coloquei os alicerces do mundo? Tipo, oi? Essa é a nossa condição. Se para cada pergunta que a gente fizer, Deus fizer uma pergunta para a gente, as perguntas de Deus são muito difíceis de responder. Tenho certeza que ninguém aqui vai saber responder nada. É melhor então você parar com seus porquês. Jó, eu creio que Jó, à medida que Deus foi perguntando, uma tarefa, podem ir lá no livro hoje e ver as perguntas que Deus fez. À medida que Deus foi perguntando para Jó, eu imagino que ele deve ter se encolhido. Tipo, Senhor, me perdoa, que loucura minha, onde eu estou com a cabeça? Desculpa aí, porque foi muito mal, né, da minha parte. É assim. Então, as lutas é para o nosso bem. As lutas são para o nosso bem e para entrarmos no reino de Deus. Elas cooperam para a nossa entrada no céu. Por que cooperam? Por quê? Porque nos levam a orar, nos empurram para o jejum, para a oração. Né? Nós choramos. Por que você acha que Apocalipse tem lá a promessa
que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Porque esse mundo é um vale de lágrimas. Não tem ninguém que não vai chorar. Por isso que a promessa, quando a gente chegar diante dele, ele vai fazer isso, ó, porque ele sabe que para chegar lá, a gente vai chorar. Mas as pessoas não querem chorar. As pessoas só querem sorrir, né? E aí, um mundo de felicidade aparente, digamos, entre aspas, é o mundo de quem não está no reino de Deus. Porque se está no reino, você vai chorar. Você vai passar por tribulações. O 23, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Anciãos ou presbíteros é a mesma palavra, ou em muitas igrejas a palavra ancião, presbítero, é a palavra pastor. Então, eles voltaram fortalecendo o ânimo dos discípulos dentre os discípulos, eles levantaram os pastores daquela igreja. Então, levantar pastores, servos de Deus, obreiros, bispos, é uma missão interna da igreja, não é nada externo. O governo não participa, o de fora não participa, o incrédulo não participa. É algo que acontece internamente a partir do testemunho da igreja, né? E a palavra ancião aqui, no original, remete a pessoas maduras, ou seja, não são neófitos, não são pessoas inexperientes, são pessoas que têm uma caminhada com Jesus, que já tem uma estrada com ele, está caminhando com ele e tem o bom testemunho de todo mundo, né? E por que se precisa levantar pastores, no caso aqui, essas pessoas, os anciãos, para servir? Porque a igreja deve permanecer. Se Paulo e Barnabé voltam, mas não constitui uma autoridade, alguém ali responsável por aquela igreja, é claro que a igreja vai acabar. A disciplina, a ordem é necessária em todo lugar, em todo segmento, mas principalmente na obra de Deus. Nós, seres humanos, nós como sociedade num todo, nós não somos automaticamente organizados. Não acontece uma organização espontânea. É preciso que alguém esteja à frente e que alguém se levante e organize aquelas pessoas e coloque as coisas no seu devido lugar e distribua funções, que faça as coisas andarem no dia a dia. Isso é super fácil de entender. Então, quando se levanta servos, não é que está se pensando nos títulos. Aqui pouco importa o título. Está se pensando no quê? Na igreja, na subsistência da igreja, na sobrevivência da igreja. Não é porque agora, olha só, ele é pastor, ele é o mais importante dessa comunidade. Agora ele precisa de benefícios, de regalias. Não! Foi dado a ele uma responsabilidade por essas almas aqui. E essas pessoas aqui devem cooperar com o trabalho desse pastor aqui. A comunidade vai funcionar em parceria, né? Tanto o pastor, o obreiro, como o povo. Há uma união, né? Há uma ordem. E interessante também aqui que a oração e o jejum fizeram parte desse encorajamento, dessa instrução, de tudo que estava acontecendo ali, mostra que Paulo e Barnabé estavam em jejum por aquela igreja, por aquele povo, né? O trabalho do pastor não é só físico, o trabalho da esposa, né? Não é levantar de manhã só e fazer as coisas comuns da casa, limpar a igreja, atender as pessoas. Não, há algo que é feito de modo invisível. A oração e o jejum é como se fosse assim, o oxigênio para o ministério, para o crescimento da igreja. Sem oração e sem jejum, a gente pode se esforçar muito no trabalho, mas as coisas não andam como deveria. Lembra que Paulo fala lá
que um planta, o outro rega. Mas quem dá o crescimento? É Deus. Então, o único que pode fazer a obra crescer é Deus, não é o nosso trabalho. Só que às vezes a gente pensa que é. E eu vou evangelizar muito e Deus vai fazer crescer o trabalho porque eu estou evangelizando. Não, não é assim. Muitas vezes nós contamos demais com a força do nosso braço. É preciso evangelizar, é preciso atender, é preciso estar no programa. Todas essas coisas são importantes. Mas a oração e o jejum, a comunhão com Deus, é que vai fazer com que aquelas sementes possam germinar. Sem oração e sem jejum, não adianta o trabalho físico. Você pode trabalhar muito, esgotar, ficar cansado, ficar cansada, né? Você vê seu marido cansado e uma outra pessoa que nem faz tudo aquilo, mas ora e jejua, o trabalho dela vai lá na frente. E o de vocês que estão lá quase morrendo vai ficar parado. Quando a pessoa ora e jejua, é como se Deus fizesse... Como não? É isso. Deus multiplica. E a maneira de Deus multiplicar é uma coisa extraordinária, né? É 100 por 1. E aí? Então não é muito melhor orar, jejuar e trabalhar, e não só trabalhar e confiar na força do braço? É um grande erro que as pessoas cometem. O 24. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Então, depois dessas 4 cidades, eles ainda voltam para Pisídia, vão para Panfilha, eles passam por Perge e Atália. Certamente eles pregaram aqui, certamente muitas coisas aconteceram nessa região, mas Lucas não nos descreve, nós não temos o relato. Mas depois de Atália, eles vão concluir a viagem missionária, e aqui nós vamos ter o fim da primeira viagem missionária, né? Eles navegam para Antioquia, lembra Antioquia da Síria? É onde eles saíram, né? Eles estão indo de volta para lá, onde eles tinham sido encomendados, né? A igreja confiou nos 2 e os mandaram para a viagem, né? E aí eles voltam com a obra cumprida, olha só, a obra cumprida, que está no 26 aqui. Retornar ao ponto de partida. É como todos nós aqui, é como se nós tivéssemos também entrado num barco. A obra de Deus é como se fosse esse barco que a gente estivesse na nossa viagem missionária. Nós estamos, né? E nós precisamos regressar como eles. Cumprimos a obra que foi mandada. Eles têm a alegria, passaram por muitas coisas, mas eles têm a alegria de retornar ao ponto de partida e poder dizer o quê? Olha só, o 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Quando eles chegaram, eles não procuraram uma casa e falaram assim, agora a gente vai tomar banho e descansar. 1 mês de pausa. Uma viagem muito difícil, porque as viagens naquela época, você acha difícil hoje viajar no comboio? De avião? Imagina as viagens daquela época. Quando eles chegaram, eles deviam estar exaustos, mais magros, às vezes muito picados por insetos, machucados, né? E eles chegaram e eles fizeram o quê? Imediatamente? Reunir a igreja. Quem convoca a reunião? É a igreja? Ei, Paulo chegou. Bom, não. Sabe aquelas pessoas que quando chegam num lugar, não se apresenta para ninguém, não fala com ninguém, não se coloca à disposição de ninguém? É preciso que todo mundo vá até ela. Você chegou, fulano? Que bom você estar aqui. Olha aqui, Paulo foi diferente, Paulo e Barnabé. Eles chegaram, eles fizeram o quê? Eles foram em busca da igreja, né? Eles tinham todos os motivos para se recolher. Olha, dá uma semana, depois a gente fala da viagem, né? A gente presta contas do que aconteceu. Mas não. Eles reúnem a igreja. E o que é que eles falam, hein? O que é que eles falam?
Ah, mas foi muito difícil. Vocês não fazem ideia. Que missão que vocês nos deram. É isso que eles falam. Hã? Fui apedrejado. Tivemos que fugir. É isso que ele fala. Quão grandes coisas Deus fizera por eles. O que nós falamos a respeito da obra de Deus para as pessoas? O que nós falamos? O que nós temos falado para as pessoas? Eu acho tão bonito isso. Eles não falaram das dores, das dificuldades. Dificuldade com água, dificuldade com abrigo, de frio, de nada. Das pessoas que fizeram mal. Não. Eles falaram das grandes coisas que Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Quantas pessoas se converteram? O foco só nas coisas boas. O foco deles e o relato foram só as maravilhas que Deus havia feito, de cura, de libertação, de conversão. O que nós contamos das coisas que nós vivemos? Se agora abrisse uma câmera, vamos gravar o seu testemunho, o que você tem que contar? Quando nós mostramos o nosso olhar sobre as tribulações, a nossa visão sobre aquilo que aconteceu, que ficou no passado, como é que é? É um testemunho ou é um testemunho? Quando a luz vermelha acende, o que você vai falar? Você tem alegrias para contar? O seu testemunho encoraja outras pessoas a servir? E aqui fala, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos, ou seja, Deus permitiu que eles ficassem ali naquela igreja, era uma igreja muito grande, como a gente já falou, era uma igreja de muito trabalho, e eles ficaram servindo ali. E a gente vai ver depois no capítulo 15 mais algumas coisas. E para terminar, quando Paulo e Barnabé saíram para essa primeira viagem missionária, eles não tinham um mapa, eles não sabiam para onde iam. À medida que foram viajando, Deus foi mostrando, vai para cá, vai para lá, para aqui, daqui vai para ali. Do mesmo jeito, nós não temos um mapa. Ou quando você se casou, recebeu também assim, olha, esse aqui é o seu trajeto, hein? Tem aqui um trajeto, vai ser desse jeito aqui. 2 anos em tal lugar, 3 anos no outro, uma semana nesse. Não, nós não temos um trajeto. É sempre encoberto. Sabe por quê? A nossa vida é encoberta para nós. Como o caminho de Abraão foi encoberto para ele. Deus, quando mandou Abraão sair, falou para ele, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas não mostrou o caminho. Ele foi guiando dia a dia no caminho. Então, o caminho é encoberto para nós, mas completamente visível e controlado pelo Espírito Santo. Então, na nossa viagem missionária, se nós seguirmos as instruções do Espírito Santo, nós conseguiremos. É para ir para cá, você vai, é para lá, você vai, sofre isso, sofre aquilo, e você permanece. E ao final, você consegue concluir a sua viagem. Mas se você quer descobrir o caminho, sabe, eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso dominar, eu preciso ter o controle. Já era. O controle pertence a Deus e é como se fosse isso, assim, é algo que ele não abre mão. Porque ele quer que a gente confie nele. Esse é o segredo para você conseguir completar a carreira, confiar naquele que conduz as nossas vidas. Há um Senhor. Nós podemos não entender o trajeto, mas há um Senhor que está controlando tudo. Você nunca vai sair de um lugar antes do tempo. Nunca. E nunca vai para um lugar sem que ele tenha o controle. Todas as nossas mudanças, todas as cidades, os nossos destinos são controlados pelo céu. A propósito em tudo. Nós servimos um Deus não de urgência, não de improviso, mas um Deus de propósito. A propósito, porque eu estou aqui, a propósito, porque você está aí. Há um propósito. E vamos atender a necessidade desse propósito. Há um propósito? Então, qual é o propósito? Eu vou atender a essa necessidade. Tá bom? Então,
Eu termino aqui o capítulo 14. Deus abençoe.